alunos, o exercício diz o seguinte: nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas, e em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Beleza, pessoal, eu tenho aqui então uma função TT, que é igual a 7 sobre 5T mais 20, certo? Para 0 menor ou igual a T minúsculo menor do que 100. E eu tenho aqui também uma outra regrinha que diz o seguinte: 2 sobre 125T ao quadrado menos 16 sobre 5T mais 320 para o T minúsculo maior ou igual a 100. Muito bem. Em que o nosso T maiúsculo é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e o nosso T minúsculo, né, é o tempo em minutos decorridos desde o instante em que o forno é ligado. Muito bem. Uma peça deve ser colocada no forno quando a temperatura atingir, né, for de 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Bom, galera, vejam bem, o que o exercício está falando aqui pra gente, pessoal? O exercício está falando pra gente que esse nosso T maiúsculo aqui, pessoal, ele representa, né, a temperatura atingida pelo forno em graus Celsius, correto? E o exercício está falando pra gente, pessoal, que esse T minúsculo, certo? Que a gente vê aqui nas regrinhas, ele representa, tá, o nosso tempo em minutos. Então vejam, pessoal, que essa primeira regrinha aqui, ó, eu só posso utilizá-la, né, para um intervalo de tempo que vai de 0 até 100, né? Fechado em 0, aberto em 100. E essa nossa segunda regrinha, eu só posso utilizá-la para um intervalo de tempo, tá, maior ou igual a 100 minutos, beleza? Muito bem. Aí o exercício diz o seguinte, né, a gente tem uma peça de cerâmica, né, uma peça qualquer de cerâmica, e ela tem que ser colocada no forno quando o forno atingir 48 graus Celsius. Bom, vamos partir do princípio de que o forno está desligado e totalmente resfriado, ou seja, vamos partir do princípio que o forno está a 0 graus Celsius. No momento em que eu ligo o forno, pessoal, eu preciso esperar esse forno aquecer até chegar a uma temperatura aqui, ó, de 48 graus Celsius para que eu coloque, né, essa peça dentro do forno, beleza? Muito bem. Depois que o forno atinge os 48 graus Celsius, eu coloco a peça dentro do forno e aí, né, quando a temperatura atingir 200 graus Celsius, aí eu vou retirar a peça lá do forno, beleza? A grande questão aqui é a seguinte, pessoal, olha, eu tenho que calcular qual é o tempo total, certo? Que o forno leva para chegar até 200 graus Celsius. E tenho que calcular também, pessoal, qual é o tempo que o forno leva para chegar até 48 graus Celsius. Bom, se eu souber, né, quanto tempo ele leva para chegar até 200 graus Celsius e quanto tempo ele leva para chegar até 48 graus Celsius, ou seja, essa parte destacada de azul menos a parte destacada de verde é a resposta do exercício. Ou seja, essa parte aqui, ó, pessoal, em amarelo, ela vai representar para a gente o tempo de permanência da peça dentro do forno, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Aí você vai pensar assim, professor, eu tenho duas regrinhas aqui, ó, que eu só posso utilizar, né, dependendo do tempo que vai ficar dentro do forno, não é isso? Que a peça vai ficar dentro do forno. Mas o tempo não é justamente o que eu quero calcular? Exato. Mas pessoal, vejam bem, se nós estamos partindo do princípio de que o forno está desligado, né, e ele está lá em 0 grau, e obviamente, né, o momento em que eu aciono o forno, né, eu também estou falando de um tempo igual a 0. Então o que isso significa, galera? Significa que para essa primeira parte, né, para calcular né, a parte em que o forno está aquecendo até chegar em 48 graus Celsius, nós vamos utilizar essa nossa primeira regrinha, correto? Muito bem. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, TT, certo? Vai ser igual a, certo? 7 sobre 5, ok? T mais o meu 20. Ou seja, pessoal, para essa parte de aquecimento, né, deixa eu até escrever aqui, ó, aquecimento até os 48 graus Celsius, nós vamos utilizar essa regrinha, de forma que eu vou colocar aqui, ó, o 48 no lugar do nosso TT, e vai ficar assim, ó, 48, que é igual a 7 sobre 5T, certo? Mais o meu 20, beleza? Bom, pessoal, passando tudo isso aqui que está no segundo para o primeiro membro, nós vamos ter assim, ó, 7 sobre 5T, ok? Mais o meu 20, igual ao 48. Esse 20 está positivo, passa negativo, vai ficar assim, ó, 7 sobre 5T, igual a 48, opa! É isso mesmo, 48 menos o nosso 20, certo? Bom, pessoal, percebam que eu vou ter assim, ó, 7 sobre 5T, que vai ser igual ao meu 28. Muito bem, pessoal, vejam que no denominador do 28 eu tenho o número 1, e aí eu posso fazer aqui, ó, o produto dos meios pelos extremos, certo? Bom, pessoal, de forma que eu vou ter aqui, então, ó, 7T, que vai ser igual a 5 vezes o nosso 28, tá, pessoal? Isso vai dar 140.
Beleza. Bom, pessoal, esse 7 está multiplicando, passa dividindo. Vejam que eu vou ter aqui ó, 140 dividido por 7. E o meu t ele vai ser igual a 20 minutos. Ou seja, pessoal, o forno, certo? Ele vai gastar aqui ó, 20 minutos, certo? 20 minutos para poder aquecer até chegar ali ó, em 48 graus Celsius. Então vamos colocar isso aqui, pessoal. Ele vai gastar ó, 20 minutos para se aquecer, beleza? Agora o que está faltando, pessoal? Eu preciso calcular aqui agora o tempo, tá, pessoal? O tempo, né, que o forno leva para sair do 0 graus Celsius até chegar lá nos nossos 200 graus Celsius, certo? Usando então essa nossa segunda regra, né, pessoal? O cálculo vai ficar o seguinte, né? Colocando aqui, olha, TT, certo? Ou seja, temperatura em função do tempo é igual a 2 sobre 125T ao quadrado menos 16T sobre 5 mais o meu 320. Muito bem. Bom, colocando então aqui o nosso 200 no lugar da temperatura, né, pessoal? Nós vamos ter 200 igual a 2 sobre 125T ao quadrado menos 16T sobre 5 mais o meu 320, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Pessoal, eu vou colocar aqui agora, né, colocar toda essa parte aqui no primeiro membro e essa parte no segundo, correto? Mas aí, como isso é uma equação de segundo grau, eu tenho que passar isso para o primeiro membro, né, e ele vai passar negativo. De forma que toda essa conversão aqui que eu vou fazer, tá, pessoal, vai ficar o seguinte, certo? Eu vou ter aqui, então, o meu 2 sobre 125T ao quadrado, certo? Menos o meu 16T sobre 5, mais o meu 320, isso aqui seria igual a 200, não é isso, galera? Mas eu vou pegar o 200 e passar agora para o primeiro membro, de forma que eu vou ter aqui, então, ó, o meu menos 200 igual a zero. E aí percebam, tá, pessoal, que nós temos aqui a seguinte situação, ó, 2 sobre 125T ao quadrado, certo? Menos 16T sobre 5, né? Mais, tá, pessoal, o nosso 120 igual a zero, beleza? Muito bem, galera, como se trata de uma equação de segundo grau, tá, pessoal? Eu vou aqui agora calcular o MMC tanto no primeiro quanto no segundo membro. De forma, pessoal, que o MMC de 125 e 5 é o próprio 125, certo? Então vejam que o MMC aqui, galera, ó, vai dar 125. E vejam que 125 dividido por 125 vai dar 1. 1 vezes o 2 vai dar 2t ao quadrado, certo? Menos 125, tá, pessoal? Dividido para 5, pessoal, isso vai dar 25. E 25 vezes o nosso 16, tá? Isso vai dar 400, ok? Muito bem, então isso vai dar aqui ó, o nosso 400. Maravilha, 400T. E aí vejam, pessoal, que 125 dividido para 1 vai dar 125. E 125 vezes 120, vamos pegar aqui o auxílio da nossa calculadora científica, né? 125 vezes, tá, pessoal, o nosso 120. Isso vai ser igual ó, a 15 mil. Então vejam que eu vou ter que mais o meu 15 mil, certinho? E isso aqui vai ser igual a zero, porque 125 dividido para 1 vai dar 125 e 125 vezes 0 vai dar zero, certo? Quando eu calculo o MMC tanto no primeiro quanto no segundo membro, tá, pessoal? Eu posso aqui cancelar o nosso denominador, beleza? Muito bem, então cancelando o nosso denominador, pessoal, eu vou ter aqui ó, o 2t ao quadrado menos o 400t mais o meu 15 mil, beleza? Tá aqui, 15 mil, isso igual a zero, certinho? Muito bem, tá, galera? E agora eu posso simplesmente aqui, né, pessoal, dividir toda essa equação por 2, né, para facilitar um pouquinho aqui a nossa vida. Dividindo por 2, eu vou ter assim, ó, t ao quadrado menos 200t, certo? Mais 7.500 igual a zero, certo? Maravilha. E agora, então, eu posso calcular o nosso t' e o nosso t duas linhas, correto? Bom, pessoal, o delta aqui, né, ele é calculado como sendo b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Quem é o nosso b, pessoal? É o nosso menos 200, não é isso? Vou escrever a regrinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o nosso delta vai ser igual, então, a menos 200 elevado ao quadrado menos 4 vezes, certo? O nosso 1 vezes o nosso 7.500, beleza? Bom, pessoal, vejam que 200 ao quadrado, pessoal, isso vai dar aqui, ó, menos 200 ao quadrado, isso vai dar 40 mil, beleza? Então vai ficar aqui, ó, 40 mil, menos, tá, pessoal? 4 vezes 1, 4, e 4 vezes o 7.500, pessoal, isso vai dar aqui, ó, 30 mil, certo? Muito bem. Então nós vamos ter aqui, ó, 30 mil, beleza? E 40 mil menos o 30 mil, tá, pessoal? Isso vai dar aqui, ó, 10 mil, certinho? Então, delta deu 10 mil. E agora a gente pode calcular aqui, então, o nosso t' e o nosso t duas linhas. Qual é a regra do t, pessoal? Vai ficar assim, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Muito bem. Fazendo as substituições aqui, então, agora, pessoal, né, na regrinha do nosso t, nós vamos ter a seguinte situação.
o t vai ficar igual, né, pessoal, a menos o menos 200, correto? Mais ou menos a raiz quadrada de quem, pessoal? Do meu 10.000. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que nesse caso aqui é o nosso 1, certinho? E aí o nosso t vai ficar assim, ó, pessoal, 200, certo? Mais ou menos, raiz quadrada de 10.000, galera, isso vai dar 100. Tudo isso dividido por 2, beleza? E aí o nosso t', pessoal, vai ficar 200 mais 100, isso vai dar 300. Vai ficar assim, então, 300 dividido por 2, que é igual a 150 minutos. Muito bem. Já o nosso t duas linhas, pessoal, vai ficar o seguinte, ó, 200 menos 100 vai dar 100, correto? Dividido por 2, isso vai ficar aqui, ó, 50 minutos, tudo bem? Agora eu tenho dois resultados. Eu tenho aqui, pessoal, 150 minutos e 50 minutos. Qual desses dois resultados eu aceito, professor? Vejam que nós vamos aceitar aqui, pessoal, o primeiro valor de 150 minutos. Esse carinha é o que nós vamos aceitar. Professor, e por que eu não vou aceitar aqui, ó, esses 50 minutos? Pessoal, porque nós estamos utilizando aquela segunda regrinha, certo? E lembre, pessoal, que a segunda regra, né, ela é para valores maiores ou iguais a quem? A 100 minutos. E vejam, pessoal, que 50 minutos não se encaixa, então, né, na determinação dada pelo exercício. Vamos voltar lá, então, pessoal, olha para o enunciado. O exercício diz o seguinte: essa segunda regrinha só pode ser utilizada, né, para tempos maiores ou iguais a 100 minutos. E lá eu encontrei 150 e encontrei 50. Então significa que eu vou descartar, né, aquele nosso 50. Maravilha? Então vejam, pessoal, que todo esse tempo aqui, ó, gasto, né, do forno chegar até 200 graus Celsius é 150 minutos, tudo bem? Então, professor, qual é o tempo de permanência da peça aqui no forno? 150 menos 20, isso vai dar o quê? 130, o que faz da nossa alternativa letra D a alternativa correta.